Mas Ô, Dave, quer falar dos jogos? Eu tenho a lista aqui de jogos que é um rumor que... Não, calma, antes de falar de rumor, vamos falar do que aconteceu aqui. Bom, gente, é o seguinte. Vou começar pelo nome. Nintendo Switch 2, tá? Yes. E o que eu acho que a gente tentar pegar, assim, entender a mudança um pouco de mentalidade da Nintendo. E a Nintendo é uma empresa que tem muita dificuldade de mudar a mentalidade, certo? Então vamos lá. Super Nintendo, NES, certo? Aí depois tivemos o Nintendinho, que era só Nintendo Entertainment System, NES. Depois Super Nintendo. Depois do Super Nintendo veio Nintendo 64. Isso. Depois veio GameCube. Depois veio Wii. Depois veio Wii U. Depois Nintendo Switch. E agora Nintendo Switch 2. Isso. E no meio disso teve o Game Boy, os Game Boys e tal, não sei 3DS. o quê. E desde da mudança ali, Super Nintendo 64, cada vez que a Nintendo anunciava uma nova geração, ela mudava completamente, né, tudo em relação ao seu hardware. Mudava o controle, mudava a estrutura. Menos o Wii U. Ah, não. O Wii U ainda também. teve Era o tablet, tinha tela, né? tinha o tablet, não sei o quê. Então, assim, eles mudaram muito. E, às vezes, eles acertaram. E quando acertava muito. Mas quando errava muito também, né? Porque o GameCube e o Wii U foram fiascos, assim, mas assim, total. Que não tem muita empresa que sobreviveria aos fiascos dela. A Nintendo, ela é foda, ela aguenta. E aí, agora, e eu já venho falando isso há muito tempo também, inclusive, que, né, ela, dessa vez, vai evoluir o Nintendo Switch. Ela não vai revolucionar, não vai mudar nada, né, muito grande, né? Não vai ter uma mudança estrutural muito grande, nenhuma mudança de perspectiva no que é o console. É só o Nintendo Switch, só que melhor, maior e melhor. Similar ao que a Sony e a Microsoft fazem, né? Todo console que vem é um console com mais potência, né? Basicamente é isso. E a gente viu que nessa geração do Play 4 para o Play 5 e do Xbox One para o Xbox Series, a mudança foi muito pequena. Então essa é uma oportunidade excelente para a Nintendo fazer isso e dar aos seus desenvolvedores, que são os grandes artistas, né? Pô, os caras não devem aguentar mais, o Fênix, fazer jogo pro Switch, pelo amor de Deus, cara. Deve ser muito limitante pra eles, né? Tipo, você tem que toda hora preocupar do jogo rodar bem num hardware muito antigo, muito defasado pra hoje em dia, né? Os jogos de hoje em dia, a gente sempre fala que é impressionante o Tears of the Kingdom rodar no Switch. Porque é um jogo muito grande, muito imenso, né? Ele tem um mapa do Breath of the Wild, só que mais a parte do subsolo e mais a parte das ilhas. E mesmo assim ele roda até que bem, né? Ele cai frame, mas ele consegue ficar instável nos 30 frames se você não usar a Ultra Hand. Então a Nintendo precisava fazer esse upgrade uma hora ou outra, porque os desenvolvedores vão fazer milagre. De novo, com esse hardware novo, vai ser legal de ver os jogos novos que eles vão criar. O Mario 3D, por exemplo, pode ser um Mario 3D mundo aberto agora. Porque eles fizeram aquele Bowser's Fury, que foi uma expansão que veio junto com o Mario 3D Land, né? No Switch, que é muito bom, muito, muito bom. E é um mini mundo aberto, assim, muito legal. Eles poderiam fazer um mundo aberto no novo Mario 3D, que é um negócio que combina muito com eles, né? Então... Eu quero muito ver o Switch 2. Tava na hora já. Eu acho que vai ser um estouro de vendas. Acho que vai ser uma doideira, porque o Switch já é um fenômeno nesse aspecto. E você arriscar demais, como foi o caso de quando a Nintendo migrou do Wii pro Wii U, apesar de que naquela época era necessário mudar realmente. Do Wii pro Wii U tinha que ter a mudança. Só que eles fizeram a mudança equivocada, na minha opinião. Mas nesse momento, você vendo como o mercado tá, como que estão os jogos e tal, não tem cabimento. Porque essa foi a primeira geração que a Nintendo sacrificou o seu portátil. Ela não tem mais o 3DS, que foi um sucesso enorme também, mas viram que os tempos mudaram e ele aglomerou tudo numa coisa só. E aí você já tem um console que tem Animal Crossing, que tem Pokémon, que tem Monster Hunter, que antes não tinham, né? E agora eles vão continuar isso, né? Só que com hardware melhor e a gente tem uns jogos, né, um pouco melhor. E eu acho que foi, assim, muito correto o que eles fizeram, pensando no mercado e o que as pessoas querem de verdade, né? Porque ninguém... Tipo, imagina se a Nintendo sai do que é o Switch pra um console tradicional de novo, sabe? A Nintendo faz essas coisas. Não, eles poderiam. Então é a primeira vez em muito tempo que a Nintendo vai manter o que ela tava fazendo e só entregar uma evolução do produto, né? Mas é interessante porque a Nintendo tem vários jogos muito fortes, né? Que nem você falou. Então imagina um Animal Crossing novo. Vai ser loucura, o outro foi uma revolução. Não, né? é o segundo mais vendido do Switch. Primeiro o Mario Kart, depois o Animal Crossing. E aí tem o Mario Kart novo, tem o Mario 3D novo.
o que impede de ter um Zelda novo também, né? Aqui, o Tears of the Kingdom é muito recente, né? Mas daqui uns 4, 3 anos, um Zelda novo aí também. Tem o Metroid 4, que vai lançar esse ano. Pode chegar no Nintendo Switch 2 já também. Ele não tem data ainda, né? O Metroid 4. Ele tá só pra esse ano. Então, pode ser que ele lança só depois do Switch 2 lançar. Ele lança como jogo do Switch 2 também. E aí, assim, só eu acho justamente que o Pokémon e o Metroid não tava com data por causa disso aí. Pode ser. Que eles vão. Não tem lógica a Nintendo me lançar esses jogos antes de lançar esse Switch 2, pô. Agora não tem lógica, mesmo, pô. E aí fica a dúvida, será que esses jogos vão ser exclusivos do Switch 2? Ou eles lançam também pro Switch 1? Não, eu acho que esses que foram anunciados vêm pro Switch 1. Lançam pro Switch 1, esses aí sim, né? Pokémon, inclusive, tem que lançar. Sim, Pokémon tem que lançar. E o nome, né, o Nintendo Switch 2, ele é um nome não muito criativo, não é muito criativo. Mas o Super Nintendo Switch também não seria criativo, tá? Então, assim, o nome não é importante ser criativo, o importante nome é funcionar, certo? O importante nome é funcionar. Vocês sabiam, isso é informação, tá? Fizeram pesquisa nos Estados Unidos na época do Wii U, porque o Wii U tava indo muito mal e tal, e com gente que teve o Wii. E a gente sabe que o Wii foi um console que vendeu muito pras famílias e tal, e que muita gente que não era muito de videogame acabou comprando o Wii, vendeu mais de 100 milhões. Muita gente lá nos Estados Unidos, né, que é o principal mercado, não fazia ideia que o Wii U era o sucessor do Wii, sabe? Porque o nome não ajuda, né? Então, assim, você tem um que chama Nintendo Switch, outro que chama Nintendo Switch 2, obviamente, né, a evolução. E também tinha a primeira vez que a Nintendo faz isso, né? Nenhum console deles tem o 2 depois. Não, né? O 3DS teve o 3DS XL... não o Nintendo usa Switch OLED. Pois nunca teve um 2. Pois é. Interessante. É interessante isso, então o nome vai ser esse, muito fácil aí, principalmente pra galera que não tá, né, vendo o dia a dia do videogame, quando vê lá... Porque, assim, olhando, ele é muito parecido com o Nintendo Switch. Então a pessoa pode pensar, mais uma versão do Switch aí, né? Não é uma versão do Switch, é o 2. Então tem essa questão também, porque o console é muito igual, né? Até porque eles têm o Switch Lite, o Switch OLED, poderia ser só um outro Switch, aí você fala, não vou comprar. Mas o Switch 2, sim, aí é interessante, exatamente, eu vou comprar porque o Switch 2. Tem isso também, né? A Nintendo, ela é conhecida por isso. Tem o seu console, tem 40 versões do console. Variantes. Então você botando no Nintendo Switch 2, né, é importante, você já deixa claro ali. Agora, se os rumores, estiverem corretos, né? E até ao momento estão, né? O que tinha se falado é que o Nintendo Switch 2 iria ter a potência mais ou menos de um Play 4 ou até um Play 4 Pro, né? Se for isso, galera, aí a Nintendo tem a possibilidade de engolir a geração. Porque a grande maioria dos jogos vai rodar. Vai rodar pior? Vai rodar com um gráfico um pouco pior? Vai, mas não vai ser a diferença que a gente tem. Não é Mortal Kombat no Play 5 e Mortal Kombat no Switch, não.